Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Foco. Hoje vamos falar sobre o segundo passo em como é que podes criar riqueza com o imobiliário. Bem, como vocês viram no primeiro vídeo, o primeiro vídeo focou-se muito na parte de que tipo de investidor é que nós queremos ser, se queremos ter aqui uma grande passividade ou se queremos estar ativos dentro do negócio do imobiliário. Como vocês já sabem, eu faço neste momento buy and hold. Vou sempre tentar abordar aqui o espaço de uma perspectiva de buy and hold, por isso tenham isso em consideração. No segundo passo, este aqui é escolher o tipo de inquilino. Portanto, há aqui uma série de coisas que é preciso ter em consideração na parte da escolha de inquilino. Antes sequer de chegar a esse passo, temos que perceber que o nosso modelo de negócio também pode ser adequado ao tipo de inquilino que nós queremos ter. A escolha do inquilino, para mim, vai ser determinada a partir deste parâmetro, que é a rotatividade. Se nós queremos ter uma rotatividade baixa ou se queremos ter uma rotatividade alta. Claro que nós temos que perceber que há sempre prós e contras, mas com isto vemos aqui dois grandes tipos de inquilinos. Portanto, um vai ser o, digamos, temporário e diria o de longo prazo. Dentro do temporário podemos dizer que há pessoas, por exemplo, que são imigrantes, podem ser estudantes, podem ser pessoas até com, profissões que peçam algum tipo de deslocação ou precisem estar deslocadas. Isto aqui podem ser bastantes tipos de profissões, pode ser um bocado por profissões que X meses do ano têm que estar numa cidade específica. Se calhar aquela que toda a gente ou mais conhece é os professores que muitas vezes, dependendo do ano letivo, vão ter que estar numa localização num ano e no ano a seguir noutra localização. Eu quando estive em Lisboa, fazia muitas vezes a viagem a Braga-Lisboa e encontrava muitas pessoas que estavam neste tipo de situações. Essas pessoas têm que ter uma casa durante a semana e muitas vezes até a casa ao fim de semana é a casa que, onde está a família, então podem estar aqui a pagar duas casas ao mesmo tempo. E estas pessoas, este tipo de inquilino, são pessoas que estão ali um bocado numa perspectiva temporária, mesmo em questão de imigrantes, podem ser muitas vezes pessoas que vieram para o país que não lhes é dada uma opção em termos, por exemplo, de querer comprar casa, eles não têm nacionalidade em alguns casos, ou então não lhes dão o crédito e podem optar, ou até mesmo venham para aqui, Portugal, durante um ano ou dois e depois até querem voltar para os seus países ou para outros países. Mas em todo o caso, são pessoas que não têm uma perspectiva de longo prazo ficar nesse tipo de imóvel. E depois temos aqui, dentro do longo prazo, aquilo que eu considero que é o que eu prefiro, que são as famílias. E quando digo famílias, podem ser um casal, pode ser sem filhos, com filhos, famílias mais numerosas, já com filhos. Pronto, é um bocado dentro destas duas perspectivas. E se calhar para pessoas aqui que estão... pessoas individuais que alugam uma casa, de certa forma vão estar aqui entre o longo prazo e o temporário, porque a vida pode mudar de um dia para o outro e o que era de longo prazo pode deixar de ser. Dentro destas categorias, eu diria que o tipo de imóvel pode ir aqui de um T2 a um T4, dentro da categoria das famílias, e na parte de pessoas temporárias ou deslocadas, diria que de T1 a T4 pode funcionar. Mas aqui a questão que eu quero dizer é que pessoas que querem ir para famílias ou mais longo prazo, provavelmente se querem começar têm que ter mais capital porque vai ter mais quartos do que outros tipos de inquilinos. Portanto, dentro das duas categorias, começando aqui se calhar pelos pontos que eu considero não tão bons dentro do temporário, será aqui uma maior preocupação e
sei lá, barra chatice. Porque normalmente estas pessoas, há uma parte mais burocrática, às vezes as pessoas estão a alugar ao quarto, que ainda complica mais a coisa. Podem ter que estar a lidar com vários inquilinos dentro da mesma propriedade ou apartamento. Depois há aqui pessoas a entrar e a sair, e que pode haver aqui uma necessidade de ter que estar em constante alerta para procurar novos inquilinos, colocar os anúncios, reativar os anúncios, e ao mesmo tempo ter que mostrar a casa várias vezes, com isto tudo a incomodar também os próprios inquilinos, se lá está, for aqui numa vertente de alugar ao quarto. Se não, uma pessoa que pode fazer é alugar a uma pessoa que é responsável por tudo e essa pessoa gera aí dentro. Mas pronto, depois há aqui a questão também que há uma maior manutenção da propriedade. Portanto, é muito normal depois de um ano as pessoas saírem e ser quase necessário fazer algumas obras, não só a questão a estética de pintar a casa, pode haver uma necessidade, porque normalmente estas pessoas não estão muito preocupadas em ficar muito tempo no imóvel, não consideram aquilo como algo seu e então é um bocado utilizam se calhar mais à vontade do que pessoas que se calhar pensariam ficar. E isso é uma outra vertente, a manutenção é muito mais necessária, não só pela questão de utilizarem muito mais as coisas. Depois, tal como eu disse, também há aqui uma parte de burocracia. Há aqui a necessidade de ter que fazer mais vezes os contratos, ter que mostrar mais vezes o imóvel, ter que estar ao telefone, atender, ligar e coordenar as marcações de pessoas poderem ir ver. Há também a questão de ter que colocar o contrato nas finanças. Pronto, aqui um conjunto de burocracias que também, obviamente, ocupa mais tempo. Depois, outra coisa que também, se calhar, queria falar aqui dentro da preocupação e chatice, mediante o tipo de prédio que é, quando estamos a ter pessoas a entrar e a sair, ou sempre a mudar de ano para ano, faz com que, se estivermos num prédio que a maior parte das frações são famílias, pode causar uma instabilidade ou alguma geração de problemas por questões de barulho, questões de as pessoas não gostam, então também é preciso saber enquadrar em que tipo de fração ou que tipo de prédio é que nós estamos e se queremos mesmo entrar neste tipo de arrendamentos. No entanto, isto não quer dizer que não é possível ter pessoas temporárias que se comportem completamente normal, que até façam a sua vida bastante tranquila e que o temporário depois até se torne de longo prazo. Não quero dizer nada disso, só estou a dizer de uma perspectiva assim muito genérica o que é que eu vejo como prós e contras. Dentro aqui, obviamente, dentro do grande pró, será aqui a parte do mais lucro. Portanto, este tipo de arrendamentos temporários, as pessoas só recorrem a ele normalmente por uma questão de necessidade. E então, com a necessidade e às vezes a parte de ter que arrendar rapidamente, faz com que estas pessoas não tenham assim tanta escolha e se vejam obrigadas a pagar também mais pelo imóvel. E também, numa parte numa perspectiva do senhorio, também há uma necessidade de ter que gerar mais rendimento deste tipo de propriedades por causa destas coisas todas, a questão da preocupação, da manutenção, da burocracia, isso tudo, e o tempo, isso tudo faz com que, obviamente, o senhorio tenha que ganhar mais neste tipo de propriedade. Aqui, no oposto, naquilo que eu considero no longo prazo, é que vai haver menos preocupação, vai haver também menos manutenção, porque lá está, quando uma pessoa encara aquela casa como a nossa casa, muitas vezes eu tenho inquilinos que nem me chateiam e resolvem as próprias coisas, eu tento dizer, olha, eu tenho aqui um problema, eu gastei isto, está aqui a fatura, e se for coisas menores, eu até nem me importo. Isso, nesse caso, eu acredito mesmo que quando pessoas vêm-se a fazer lá a vida, este tipo de coisas desaparecem um bocado ou são minimizadas. Depois, dentro aqui, também acredito que é menos burocracia e a mesma coisa, acho que também é menos, consome menos tempo. Numa perspectiva de qual é que é o ponto negativo,
seria obviamente aqui o menor lucro, porque a capacidade de, se calhar, tentar puxar pela renda é menor, e diria que, se calhar, a outra questão é a menor flexibilidade de, se eu quiser ficar com um imóvel, se eu quiser utilizar esse imóvel para alguma coisa e o imóvel está arrendado a uma família. Isso é outra questão que, se calhar, há muitas pessoas que se preocupam com isto. Eu, na minha vertente, não me preocupo muito, porque o objetivo de ter comprado aquele determinado imóvel e arrendar este tipo de inquilino, eu não tenho qualquer interesse em ir viver para aquelas frações, mas uma pessoa nunca sabe o que é que pode acontecer e pode haver uma necessidade para que isso e que eventualmente isso tenha que acontecer. Então, se eu olhar aqui para aquilo que é a manutenção de um imóvel de longo prazo e de curto prazo, uma perspectiva mais visual, e vou ter aqui no eixo do Y a ocupação e no eixo do X o tempo, e vou tentar mostrar aqui aquilo que eu tenho visto na minha experiência, a manutenção e a burocracia necessária. Portanto, eu vou ter aqui a ocupação de 100%, uma família fica lá, depois no ano seguinte até disse assim, olha, afinal, eu acho que queremos comprar na nossa própria casa, então querem sair do imóvel. Então, nesse mês específico, isto vem cá abaixo, depois no mês a seguinte volta outra vez a 100%, depois a próxima família aguenta-se mais 3, 4 anos, até que eu depois tenha aqui um declínio outra vez e vá lá outra vez lá para cima. Portanto, se olhar aqui para a manutenção de uma perspectiva de senhorio, eles podem, a primeira família pode dizer assim, olha, no início, eles, olha, identificamos aqui uns problemas logo que entramos no imóvel e então podes ter que vir aqui resolver alguma coisa. E depois, quando estes saem ou entram os outros, tens aqui um período de manutenção. E se calhar aqui a segunda família, já numa perspectiva no segundo, terceiro ano, diz assim, olha, a minha máquina de lavar não está a funcionar, é preciso aqui resolver este problema. E a mesma coisa quando saem aquelas manutenções mais básicas. Portanto, aqui em duas famílias, mais ou menos posso dizer que tive aqui 4 intervenções assim um bocado genéricas, e em questão de burocracia posso dizer que acontece no período quando a primeira família entrou, acontece depois aqui durante e o período que a próxima família entra, durante pode ser a questão de estar à procura dos inquilinos e depois de criação de contrato e as assinaturas e essas coisas. E depois a burocracia volta a aparecer quando essa família sai e outra nova aparece. 3 momentos aqui um bocado genéricos. Dentro aqui do curto prazo, vou pôr aqui numa perspectiva de se tivermos a alugar, por exemplo, ao quarto, em que eu estou a alugar a estudantes e tenho 3 quartos para alugar, então eu vou dizer assim, olha, a começar, eu aluguei aqui, sei lá, a 60%, ou 60 e tal por cento, aluguei 2 dos quartos, e depois, aqui a meio do primeiro ano, posso dizer que foi para 100%, estava a alugar os 3 quartos, e depois baixou aqui outra vez, consegui alugar outra vez os 3 quartos, de repente os 3 estudantes que estavam lá mudam-se todos para outra casa. No segundo ano, eu posso dizer aqui um mês específico não tive ninguém, e depois consegui arranjar outros estudantes que foram para lá estudar, depois aqui saiu consegui arrendar outra vez, e assim muito genericamente fazer aqui um conceito de estou a alugar ao quarto. Então, se eu for a ver aqui de burocracia, posso dizer aqui que tive uma burocracia inicial de alugar aos primeiros 2 estudantes, depois tive outra para alugar aqui para o terceiro estudante, depois tive outra aqui a partir do momento que saiu um desses estudantes e quando voltou a entrar outro. Ao mesmo tempo tive aqui um período de burocracia quando saíram todos para voltar a arranjar novos inquilinos, e depois aqui no ano 3 quando saiu um e entrou o outro. Mais ou menos assim, o que eu quero mostrar é que há uma constante preocupação, se compararmos o primeiro cenário e o segundo cenário,
há uma constante preocupação em ter o imóvel 100% arrendado, mas claro, eu estou aqui a utilizar um exemplo um bocado exagerado, já vi em casos que estudantes foram para uma casa e ficaram lá 2 e 3 anos, a sua licenciatura toda, e quando saía um entrava outro, essa coordenação era feita dentro da própria casa, em que o senhorio muito pouco ou raramente era incomodado. E depois, como é óbvio, dentro da manutenção, se nós pensarmos que no primeiro caso estamos a lidar com uma família aqui, podemos estar a lidar com 3 inquilinos diferentes. Então eu posso ter que ter aqui um período de manutenção logo no início e depois a pessoa entra no próximo quarto ou no quarto disponível e também diz, olha, eu não estou contente aqui com alguma coisa, então é preciso fazer aqui umas reparações. Quando depois entra um, sai outro, é sempre muito normal. Quando umas pessoas mudam de casa, há sempre coisas pequeninas que não gostam tanto. Então depois aqui saiu um, entra o outro, tive aqui momentos de uma manutenção e depois quando saíram todos tive uma manutenção mais generalizada. Vocês já estão aqui a ter uma noção daquilo que eu quero mostrar, e dentro deste tipo de modelos vocês vão ter mais preocupação num ou noutro. Outra coisa que eu também queria falar é que dentro dos dois tipos a segurança em termos da seleção do inquilino é bastante diferente. Se eu estiver a olhar aqui para pessoas temporárias, se calhar se lhes estiver a pedir imensa documentação, se eu estiver a pedir fiadores, se eu estiver a pedir uma fiança mais alta, uma caução mais alta, vão estar muito mais restringidos, vamos dizer assim, do que uma família que queira ficar lá a longo prazo. Eu já tinha feito um vídeo na questão da seleção dos inquilinos, mas algumas das coisas que eu costumo pedir, portanto, aqui uma caução, isto também, pedir uma caução com um valor diferente da renda é uma coisa bastante útil, porque muitas vezes as pessoas confundem aquilo que é renda e o que é caução. Normalmente é pagar o primeiro mês e o último. Também já vi muitas pessoas a fazer isso, e eu próprio inclusive, pedir um mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, e depois perceber se as pessoas têm empresas, se estão a ser empregos pela sua própria empresa, pedir documentação relevante relativamente a isso. Depois, ter fiadores também é uma questão obrigatória. Dentro daquilo que são as coisas que proativamente nós podemos pedir, obviamente uma das últimas dicas será mesmo tentar pedir o contacto de um senhorio anterior, mas pronto, há a tal questão da fiabilidade, mas no geral eu sempre que vejo para o longo prazo, se eu conseguir identificar aqui pessoas que tenham crianças ou adolescentes, tipicamente eu considero que essas pessoas vão estar ali durante muito tempo. Depois também é ver a questão dos contratos, tal como eu disse, na questão do longo prazo, os contratos normalmente vão ser mais fiáveis, as pessoas já vão estar empregadas há mais tempo, contratos sem termo. Em questão de curto prazo pode ser um bocado aqui a recibos verdes ou contratos ou ainda estão contratos de 6 meses ou por tempo indeterminado. Então, por isso é que eu digo que às vezes pode ser um bocado mais difícil. Então, a questão dos estudantes, que são os pais que pagam, entre outros. Mesmo dentro daquilo que são os imigrantes, às vezes é muito difícil pessoas imigrantes terem documentos que se adequem àquilo que é a realidade dentro de Portugal. Portanto, eles podem estar a vir do seu país, acabaram de se instalar ou vão se instalar no país, o contrato de trabalho ainda nem começou, e então e a mesma coisa em questão dos fiadores, só têm fiadores no país de origem, em que uma pessoa não consegue muito bem confiar, entre aspas, nesses fiadores, porque depois não podemos fazer muito sobre isso. Então, o que muita gente faz é pedir uma caução muito mais elevada para que não haja qualquer tipo de problema durante a sua estadia. Então, acho que aqui é um bocado tentar escolher aquilo que se adequa à vossa realidade. Se priorizam aqui uma questão de tentar ter um lucro superior, mas que também vem com mais chatice, mais burocracia, ou se que é aquilo que eu escolho, e digo sempre, para mim o ideal é eu ficar anos e anos sempre com a mesma família,
em que só mesmo por necessidade eu preciso de intervir, porque de resto, se a vida correr normalmente e os pagamentos estão a ser feitos, esse para mim é o meu modelo ideal de passividade e de rotatividade. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Fiquem à espera dos meus próximos 3 vídeos sobre este assunto. Espero que isto esteja a ajudar-vos naquilo que é uma aprendizagem para começar a enriquecer dentro do imobiliário. Deixem o vosso comentário. Muito obrigado por terem assistido. Até ao próximo vídeo.